Tópico do passado, tópico do presente, tópico do futuro. Eu tô sociologado. Essa é mais uma aula para o seu aprendizado. Fica aí logado, se inscreva no canal, deixa seu like. Canal Pensa Aí, mais uma aula para você. Aula 3, conceitos de Durkheim, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. São duas formas apresentadas da coesão social de Durkheim a serem trabalhadas, pesquisadas e desenvolvidas em sociedade. Primeiramente vamos entender o conceito de solidariedade em Durkheim, Durkheim ele concebe a sociedade como um corpo vivo. Cada instituição e cada indivíduo cumprem papéis determinados e existem em função do todo. A liga que une esses diferentes componentes, tornando a sociedade possível, é o que ele define por solidariedade. Como também é destacado, a solidariedade é um mecanismo para se garantir uma liga, ou seja, que a sociedade ela tenha um pleno funcionamento. Sabemos que as sociedades são diferentes umas das outras sobre muitos aspectos. Daí Durkheim propor refletir sobre essas diferenças, adotando então o conceito de solidariedade, de forma que se verifique a relação entre os indivíduos e essa coletividade, como ela se apresenta dentro da sociedade, nos seus mais variados contextos sociais. Então chegamos ao primeiro conceito de solidariedade do Durkheim, que é a solidariedade mecânica, onde a coesão acontece tendo por base a cultura e estilo de vida comuns, consenso sobre os valores, normas e crenças, são resultantes da socialização de experiências também comuns. Embora aconteça de certa forma em todos os sistemas sociais, prevalece mais em sociedades tribais, onde é mínima a distinção entre indivíduos e sociedade. Durkheim identifica dessa forma o que ele chama de solidariedade mecânica, onde a coerção social de tal modo intensa que o coletivo, nós, vai prevalecer sobre o individual. Há uma importância bem distribuída entre as funções e a posição de cada um, geralmente como ele coloca em sociedades mais simples, como tribos indígenas, por exemplo. Há uma outra categorização dos papéis sociais, bem diferente da nossa, que vai exatamente se encontrar aqui, na solidariedade orgânica. O segundo conceito de solidariedade é o da orgânica, baseia-se em uma divisão social, divisão do trabalho complexa, na qual pessoas dependem uma das outras, porque a especialização lhes tornou difícil sobreviver independentemente, ou seja, cada um tem uma certa função na sociedade, mas ninguém é autossuficiente em si, todos dependem do trabalho de um terceiro. De forma que na maioria das sociedades industriais, por exemplo, pessoas trabalham para ganhar dinheiro, adquirir no mercado as necessidades básicas da vida. Em certo sentido, a solidariedade orgânica resulta não de semelhanças, mas de diferenças. De forma que nos contextos em que o eu tem certa autonomia e os indivíduos se percebem como diferentes, embora continuem a ser dependentes uns dos outros, que se tem a solidariedade orgânica. Nelas, os indivíduos, então, essa sociedade que é a nossa urbana industrial, difere muito do ponto de vista do trabalho, da classe social, das escolhas políticas, das religiões e até mesmo das subculturas. E é por essa razão que os valores coletivos e os respeitos às normas precisam ser internalizados, porque sem eles a sociedade perde a liga, perde o seu mecanismo de coesão, de funcionamento. De forma que numa situação extrema em que o indivíduo ou um conjunto deles não reconhece mais valores e as normas sociais, nós vamos cair naquele conceito da aula anterior,
que seria da anomia, né? É importante dizer que a sociedade moderna contribuiu muito para promover a solidariedade orgânica, mas segundo a lógica do mercado, né? Que atenta contra as bases morais da sociedade, quando prioriza acima de tudo o lucro e trata com indiferença as necessidades dos trabalhadores. E é exatamente no próprio mundo do trabalho que o Durkheim vai buscar uma alternativa para o quadro dessa anomia social. Vai dizer que as corporações funcionam como verdadeiras escolas de valores e regras sociais, mantendo uma solidariedade coesa. Mas a sociedade orgânica ela pode ser favorável aos grupos mais privilegiados da sociedade, de forma que, nesse sentido, consenso não precisa significar aquilo com que se concorda, seja de fato nos melhores interesses da sociedade como um todo ou de todos, ou mesmo na maioria de seus componentes. A nossa solidariedade orgânica, essa dependência um do outro, vai gerar privilégios e não privilégios para algum, impõe uma concorrência e até mesmo um processo de desumanização entre os membros, como uma grande briga por status, por dinheiro, por posição social. Então é uma solidariedade orgânica, ela meio que camufla a dimensão dos problemas sociais, de fato fazendo-se presente nesse tipo de sociedade como a nossa, né? Industrial, tecnológica, onde temos que estar sempre em busca de constantes processos de aperfeiçoamento profissional e atentos aí às novas lógicas e exigências de um mercado selvagem. A solidariedade orgânica, eu diria que tem um grau de desumanidade bem alto quando se compara com a solidariedade mecânica, onde se tenta enxergar mais o indivíduo do ponto de vista do todo e não da parte. De forma então que é muito importante entender esse conceito de solidariedade à medida em que as divisões sociais são cada vez mais evidentes, inclusive em momentos de crise econômica, como essa que estamos vivenciando agora. Então agora vamos para a seção biblioteca. Aqui na seção biblioteca eu deixei indicado o filme Casamento Grego, porque é muito interessante para se entender aí as questões de solidariedade orgânica e mecânica. Brevemente, é um filme onde uma jovem grega ela se vê dividida entre duas lógicas, né? Duas lógicas distintas. Os costumes de seu grupo social, aquele que ela está vinculada, aquele que ela pertence, aquele que ela se socializou, e eles vão de encontro aos seus desejos pessoais. Então uma jovem grega se vê dividida entre duas lógicas, os costumes de seu grupo social e seus desejos pessoais, que não necessariamente estão alinhados. É um conflito muito interessante, onde se dá para encaixar a solidariedade orgânica e mecânica, para que você entenda mais aí esse conceito do Durkheim. Então, aula 3, ficamos aí, conceito de solidariedade mecânica e orgânica do ponto de vista de Durkheim. Forte abraço, canal Pensa aí, mais uma aula para você.